Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre dublagem utilizando inteligência artificial. Muito recentemente, a Globoplay produziu um documentário e utilizou inteligência artificial na dublagem brasileira. Ou seja, pegou pessoas lá de fora, vamos pegar aqui um exemplo, franceses, e usou a inteligência artificial para pegar o tom original da voz e fazer uma espécie de metamorfose e fazer com que a pessoa fale em português, mas com a mesma voz original. Isso fez com que abrisse mão de dubladores, ou seja, os dubladores brasileiros perderam trabalho nesse caso. Como é o caso da Globo, né, que no mundo inteiro é uma grande empresa, é relevante, no Brasil então nem se fala, a gente trouxe aqui no caso o Wendel Bezerra falando sobre o assunto, a gente vai reagir ao vídeo dele, e basicamente ele é o dublador do Goku de Dragon Ball, dentre vários outros personagens, então a gente vai utilizar o vídeo dele, vai reagir, e eu vou dar a minha opinião e você vai dar a sua nos comentários, tá bom? Inclusive, se você quiser comentar agora, eu tô aqui com o meu café, eu vou dar um gole aqui enquanto você já comenta. E aí, inteligência artificial deve ser usada para dublagem? Né? Hollywood, recentemente, no ano passado, teve greve dos atores e dos roteiristas por causa de uso de inteligência artificial. Agora está entrando também na questão de dublagem. Você acha certo usar para diminuir os custos das empresas, mas aí os trabalhadores, os dubladores vão perder o emprego? O que você acha sobre tudo isso? Comenta aí abaixo e vamos começar. Essa situação que surgiu, talvez seja um marco na história da dublagem, né? A primeira vez que alguém, pelo menos, explicitamente diz que usou inteligência artificial, e é uma empresa grande, né? Uma empresa famosa, de grande penetração nacional. Eu acho que isso deixa claro a importância de haver uma legislação que regule o uso da inteligência artificial. Tudo existe regulamentação, de engenheiro, de médico, para você fazer, sei lá, colocar um poste na rua, existe uma regulamentação para qualquer coisa, porque isso traz segurança jurídica, traz ordem, né? Enfim, protege, às vezes, meio ambiente, animais. Haver uma regulamentação para o uso da inteligência artificial no mercado audiovisual é muito importante, sim. Bem, vamos lá. Primeiro ele fala sobre a necessidade de uma legislação, de uma regulamentação a respeito disso, né, para qualquer um não fazer o que quiser. A gente, na maioria do mundo, tem o capitalismo, ou seja, ganhar dinheiro independente de como faz, né? Só que advogados, por exemplo, têm legislação, engenheiros têm legislação, qualquer profissão legítima e séria tem legislação. Eu acredito, né, falando o que o Bezerra comentou, que eu concordo com ele, deve ter uma legislação, mas não ter um sonho de que vai ter um mundo onde vai ter uma lei que vai proibir o avanço da tecnologia. Se não, teve os computadores, não tiveram? Aí quem que se ferrou? Os datilógrafos, certo? Não teve nenhuma lei protegendo os datilógrafos, certo? Quando começou ali no transporte público, por exemplo, você ir lá e ter aquele cara, o cobrador, né, que hoje não teve nenhuma legislação que impedisse ali o cobrador. Quando teve a questão ali da Netflix, dos streams e tudo mais, não teve nenhuma legislação que protegeu as locadoras. Então, o avanço da tecnologia, ele está aí, mas ela está avançando cada vez mais rápido, né? Eu comecei com inteligência artificial em janeiro de 2023. A maioria, tipo, o boom, né, o início, digamos assim, foi mais ou menos ali em torno de outubro, novembro de 2022. Ou seja, eu estou bem no início, muito no início. E assim, ela está avançando muito mais rápido do que qualquer outra tecnologia. Toda semana a gente tem avanços aí, ferramentas novas e tudo mais. Então, a legislação, ela tem que vir para que a transição de uma tecnologia para outra seja protegida. Ou seja, vamos supor, a dublagem, ou ela vai, tipo, ser extinguida, eu acredito que não,
mas pelo menos vai diminuir muito o trabalho dessas pessoas, vai diminuir muito o trabalho dessas pessoas. O Wendel, um pouquinho mais para frente, vai falar sobre isso, então eu vou deixar para quando ele falar. Mas assim, mesmo que não extingua, vai muito da quantidade do trabalho vai terminar. E essas pessoas, elas vão precisar se adaptar, elas vão precisar aprender uma profissão nova ou se adaptar ao novo mercado de dublagem. Então, para que esses profissionais tenham tempo de fazer essa transformação, é preciso uma legislação para proteger, porque se não proteger, os estúdios do Hollywood já estavam querendo, tipo, escanear o corpo de atores ali, aqueles que mais coadjuvantes, né? É, escanear eles, né? Pagar um preço e falar, cara, nunca mais precisa fazer aqui, nunca mais precisa vir aqui, porque a gente vai usar todo o trabalho de escaneamento para te colocar em qualquer filme, com qualquer roupa, falando qualquer coisa. Ou seja, você abre mão da sua imagem, da sua voz e tudo mais, né? Então, nesse caso, a legislação é para proteger essa transição de carreira e não especificamente proibir o avanço da tecnologia. Voice-over é aquele tipo de dublagem que ninguém gosta, que na verdade não é uma dublagem. É quando você ouve a voz original e a voz em português por cima. Você ouve as duas coisas, por isso que é voice-over, uma voz sobre a outra. Não é dublagem, onde se tira totalmente o som original e você precisa fazer o lip-sync, que a gente chama, o sincronismo labial perfeito. No voice-over não tem esse sincronismo labial e você continua ouvindo. Por ser um documentário, provavelmente vão usar a teoria de que eles queriam dar total realidade àquilo, usando a própria voz das pessoas, né, para ter um tom jornalístico. E pode ser que amanhã, a lei que sair, algo que regulamente o uso, pode ser que amanhã permita, para voice-overs em tom jornalístico, para manter a integridade do material original, é permitido. Pode ser, mas o problema é que como não existe uma lei que regulamente direitinho, hoje em dia qualquer um pode fazer qualquer coisa, e isso é muito perigoso. Bem, aqui, resumidamente, foi o que eu falei. No caso do documentário, né, que ele fala de voice-over, é quando você acaba ouvindo tanto a voz original quanto uma voz por cima, né? Então vamos supor, no caso de um francês, você vai ouvir ele falando francês e ouvir ele falando em português por cima. E nesse caso, o por cima é que foi utilizada a inteligência artificial para pegar o mesmo tom de voz, como por exemplo, pegar eu falando aqui a mesma voz, o mesmo grave, o mesmo agudo e tudo mais, e colocar em inglês, como se eu, por exemplo, dominasse a língua. Então, no caso aqui, ele pegou um francês e botou em português como se ele dominasse o português, como ele mesmo falasse, entendeu? Só que no voice-over não teve não precisa, na verdade, ter o cuidado de fazer o lip sync, né? Que é quando, tipo, você tá falando em outra língua, mas a sua boca abre e fecha como se você estivesse falando outra língua. Então, você acaba percebendo que é uma dublagem, passa a ter uma certa estranheza, porque simplesmente você tá vendo a boca falar uma outra palavra, né? Mas já tem tecnologia onde você vai abrir a boca e ele vai fazer a sincronia labial com a sua voz falando inglês, japonês, chinês. O YouTube, inclusive, já está com essa tecnologia e vai liberar até o final desse ano, começo do ano que vem. Então você vai poder ver esse canal aqui em português, em inglês, em francês, japonês e tal, em todas as línguas. E aí qualquer pessoa de qualquer nação não vai precisar ver a legenda, vai simplesmente ver com a língua que ela quiser, entendeu? Então isso é bem interessante, mas aqui a gente está falando da tecnologia e do mercado de trabalho. Mas essa tecnologia já está aí e cada vez mais vai acontecer. Daqui a pouco chega na sua série favorita, no seu desenho favorito, e você nem vai saber. Assinaram, elas autorizaram que a voz dela sofresse uma metamorfose, vamos dizer assim, para falar em português. As pessoas assinaram. Teve gente que não assinou, falou, não quero que use minha voz, e aí eles só legendaram. Então sim, existe um direito de usar a voz ou não, mas o fato é que, qual é o limite? Onde começa o direito de um e começa o direito de outro? Esse direito que ele tem é maior do que o direito de um ator ser chamado para dublar aquela pessoa? Percebe como é algo que precisa ser muito conversado, muito discutido, porque o diretor também pode falar, não, eu não quero atores fazendo, eu quero que pareça muito natural, inclusive que seja a mesma voz. Então, até onde vai o direito
artístico desse diretor, apesar de ser um projeto documental, existe uma concepção artística na forma de editar, na forma de contar a história, tem toda uma concepção para ter um storytelling que prenda ao público, e essa concepção é artística. Então, o que prevalece? A concepção artística desse diretor ou o público? E essa concepção é artística. Então, o que prevalece? A concepção artística desse diretor ou os atores, né, que são artistas também, que podem perder seu mercado de trabalho? Aí é um caso muito importante. Eu advoguei 11 anos, tá bom? É a minha formação, tenho capacidade de entender isso. Basicamente é o seguinte: eu tinha um apartamento num condomínio, onde quando eu parei de morar, o que que eu estava querendo? Eu estava querendo fazer o Airbnb, né? Eu queria alugar no formato ali de diária, de pequenas temporadas, né? Só que esse seria o meu direito de propriedade, né? De fazer o que eu quiser com o meu imóvel. Porém, o condomínio queria concordar, por quê? Pela questão de segurança, pela questão do direito de ir e vir ali, da privacidade também, porque, querendo ou não, o Airbnb, tipo, a cada 2 dias pode ter uma pessoa diferente ali, né? E essa pessoa não passa ali por uma puta de uma análise, né? A pessoa vai lá, aperta um botão no aplicativo, amanhã tá no seu apartamento, e aí é um estranho dentro do condomínio. E aí o direito dessas pessoas, os meus vizinhos, vai contra ali, vai em conflito de direito deles, que é genuíno, vai contra, né, vai em conflito direto com o meu direito. Os dois direitos são importantes. Então, até onde vai o meu direito, até onde vai o limite do meu direito que não bata no outro. No caso aqui, até onde vai o direito de uma pessoa, né? Tipo, a minha voz, é a minha voz, eu faço o que eu quiser com ela, inclusive dou a minha autorização para fazer a dublagem em outras línguas. Mas, quando eu tomo essa decisão, eu vou contra a carreira inteira, né, a categoria inteira da dublagem. Então, até onde o meu direito vai, começo do outro. Isso é uma discussão muito importante e é preciso ter uma regulamentação que preveja aí esses assuntos para que não conflita aí dois direitos tão importantes quanto, né? Tudo muito amplo, polêmico. É por isso que existe uma necessidade assim muito latente no momento de se regulamentar. E essa regulamentação não será rápida, porque nesse simples exemplo aqui, em poucas ponderações que eu fiz, obviamente existem muito mais ponderações, você vê como já é amplo e delicado, né, do que artista vale mais? O diretor, o criador, o ator, o dublador, o diretor de dublagem, o que o público quer, o que o público prefere, até quando, até quanto, ou quanto isso vai impactar um microcosmo, né, um mercado que não é só feito de dubladores, né, ele é feito também de técnicos, mixadores, tradutores, produtores, enfim, é uma cadeia enorme de pessoas, são milhares de pessoas, e ao mesmo tempo existem outras milhares de pessoas do outro lado do audiovisual. Eu ouvi gente ponderando, por exemplo, que é para ficar mais barato. De fato, um pouco que eu pesquisei, utilizar a inteligência artificial se torna mais rápido e mais barato. Porém, não dá para usar em tudo. Nesse caso aqui, o principal argumento para a inteligência artificial é a questão de custos, né? Se você pegar Hollywood hoje, qualquer filme está custando aí 200 milhões, 300 milhões, e um cálculo, né, médio para você recuperar é quando você multiplica de 2 vezes e meia a 3, porque tem o marketing, tem a divisão que o estúdio tem que fazer com a bilheteria do cinema, né, todo o aparato ali para divulgar o filme, para passar o filme, normalmente eles racham. Então, quando você faz um filme de 200 milhões, ele tem que lucrar pelo menos 500, 600 milhões. Então, quando você usa inteligência artificial para dublar, para fazer efeitos especiais, para você gerar com computação gráfica todo o cenário e tudo mais, você economiza e faz com que esse filme até seja viável. Porque se você tiver um filme atrás do outro sem lucro, o estúdio quebra. E o estúdio quebra, ele não vai mais fazer os filmes, né? Porque ele quebrou. Ou mesmo muitas ideias, às vezes um pouco ali boas, mas arriscadas, nem vão sair do papel porque é um risco muito grande, né? Seria um custo muito grande e aí seria um risco muito grande. Então,
muitas ideias não viriam a existir. Com a inteligência artificial, é possível que isso aconteça, que isso exista. Essa é a parte positiva da coisa. Porém, não quer dizer que tudo seja desculpa para a inteligência artificial. Até porque a gente vai falar da qualidade aqui para encerrar, mas porque se tudo for custo, você vai ver um filme só de computação gráfica, não vai ter mais ator, não vai ter mais porque vai ser inteligência artificial, não vai ter mais efeito porque vai ser inteligência artificial, não vai ter mais cenário real porque vai ser inteligência artificial, não vai ter mais voz porque vai ser inteligência artificial, então vai ser um filme com um monte de robô lá, e aí as pessoas vão se interessar por isso. Então, basicamente, não quer dizer que em todas as situações é preciso usar inteligência artificial. Acredito que isso também teria que ser um acordo ali entre os estúdios e a categoria, que foi o que aconteceu lá em Hollywood. Eles fizeram um acordo para levar uma situação por alguns anos, eu não lembro agora se foi 3 ou 5 anos, não lembro agora, mas vai levar uma situação boa ali, né? Ok para os roteiristas e para os artistas, até que nesse tempo ali, né, a tecnologia se desenvolva e eles consigam chegar ali num acordo mais fixo, mais realista, porque querendo ou não, eles fizeram um acordo para uma tecnologia que está começando ainda, né? Ninguém está entendendo ainda direito para onde isso vai. A gente só entende que isso vai avançar, né? Então, talvez esse seja o caminho. Uma legislação, sim, mas também um acordo entre a categoria e os estúdios porque se deixar tudo solto, o estúdio passa por cima ali, é o mais forte contra ali o mais fraco. Agora, entrando na última parte do vídeo, que eu acho uma das mais importantes, é se o público vai aceitar bem essa tecnologia, porque é o público que traz dinheiro para os estúdios. Então, se houver um hate muito grande, se houver uma negação muito grande, um protesto muito grande, uma rejeição enorme, os estúdios dão 3 passos para trás e voltam ao que era antes, né? Simples assim. Vamos dar uma olhada aqui o que o Wendel vai falar. Pessoas, né, que trabalham na área. Então, sim, eu acho que é um mercado que tem que ser protegido, assim como o é na Alemanha, na Itália, na Espanha. Então, não dá nem para dizer que isso é coisa de país de terceiro mundo, porque não é o fato. Nós estamos falando aqui de cultura, acessibilidade e também de respeito a uma categoria que existe aí há dezenas de anos e que, através do seu trabalho, através da voz desses talentos, marcam gerações, marcam momentos específicos e maravilhosos da vida de muita gente e trazem uma alegria, uma nostalgia. E agora, defendendo aqui a dublagem do ponto de vista cultural, o Goku, por exemplo, eu não ficar falando de outros personagens, falar do Goku, que é um personagem que eu faço. Se fizesse o mesmo esquema, usa a voz original e passa para o português, será que o público ia aceitar? Não estou falando por mim, Wendel, poderia ser qualquer outro dublador, mas aquela voz combina com o Goku para o público brasileiro, para a cultura brasileira, para a cultura japonesa, super, né? Super funciona. Agora, para nós, será que a gente não ia achar ruim aqui no Brasil? A nossa visão artística, o nosso conceito artístico é um pouco diferente, então é algo que não dá para fazer em tudo o tempo inteiro de qualquer forma. Enfim. Bom, basicamente o que ele falou sobre você crescer com o personagem. Por exemplo, no meu caso, que vou fazer 40 anos, nossa, se você pegar Pernalonga, Patolino, se você pegar o Pato Donald, olha que incrível, o He-Man, por exemplo. Então, vários desenhos vêm à minha mente, né, no caso da minha infância, e mesmo depois de adulto, né, no caso aqui o Goku, que ele falou, todo o estúdio que dubla os Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, que eu adoro ali falando na parte de desenho, ou mesmo quando você cresce acostumando com personagens de filmes, como, por exemplo, recentemente morreu o dublador do Wolverine do Brasil e muita gente teve hate ali na hora da troca de dubladores, mas você acostuma com o Hugh Jackman, com o Will Smith, alguma coisa nesse sentido, atores que você gosta, que você acostumou com a voz, e aí de repente você vê uma dublagem. Eu não tô falando, óbvio, na voz original, né? Isso é uma outra discussão para um outro vídeo, quando a pessoa morre, se você quer gerar ali a voz para algum motivo pós-morte. Isso aí é discussão para um outro vídeo. Se quiserem, deixa nos comentários aí que eu faço. Mas basicamente assim, você tá vendo ali o Pernalonga, você tá vendo o Scooby-Doo, e aí cresceu com essa voz. Se o dublador morreu, tudo bem, você troca de dublador. Mas e se de um dia para de um dia para o outro, o Homer Simpson começar a ser dublado por inteligência artificial? Você vai gostar? Você vai aceitar? Você vai parar de ver o desenho porque gera uma estranheza?
Se acontecer isso, com certeza os estúdios vão dar um passo para trás. Se não, acredito que vai acelerar. Se as pessoas que dão dinheiro para os estúdios não se importarem, aí com certeza esse avanço que vai acontecer, mas esse avanço vai ser mais rápido e eu acredito que a legislação vem para pelo menos proteger, né, os dubladores para uma transição que vai acontecer, gostando ou não, mas essa é a minha opinião. Eu quero ouvir a sua opinião. Comenta aí abaixo e lembrando, eu quero saber se esse formato de vídeo de react você gostou. Se você acha que eu deveria fazer outros vídeos falando da pauta de inteligência artificial, mas reagindo aí à opinião de pessoas tão famosas, pessoas tão respeitadas quanto o Wendel Bezerra, tá bom? E se você quiser construir o seu negócio online, do zero, utilizando inteligência artificial, bastando um celular ou um computador e internet, com a minha orientação e de outros especialistas, ou você usar a inteligência artificial para você se destacar no trabalho, para você ser reconhecido, para você se tornar mais produtivo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. A matrícula não demora nem 2 minutos e você pode estar ganhando esse dinheiro usando inteligência artificial ainda esse ano. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Até logo!